Olá, meu nome é Lorene, sou terapeuta e no vídeo de hoje eu queria conversar com vocês sobre equilíbrio. Estou aqui de cara lavada para me mostrar de verdade para vocês, para que a gente tenha essa conversa sobre como a gente consegue conduzir a nossa vida sem extremismo, sem rigidez, de um jeito leve, com equilíbrio. Você consegue fazer isso? Eu vou contar para vocês o meu exemplo e eu espero que ajude algumas pessoas. Hoje é uma segunda-feira, não são nem 9 horas da manhã e eu já treinei, já levei as minhas filhas para a escola, já tomei meu café da manhã em paz, tranquila. Já fiz o café da manhã para o meu marido, ele também já foi trabalhar e agora eu tenho o dia todo para cumprir todas as atividades que eu me propus a fazer, inclusive gravar esse vídeo. E isso é muito bom, porque daí essa sensação que eu tô tendo agora do tipo, nossa, já fiz tudo isso, já treinei, que é o que a gente mais se cobra, e ainda tenho o dia inteiro pela frente. Isso é viciante. E eu sempre digo, né, que para nós mulheres guerreiras que queremos dar conta e fazer tudo, parar de treinar é tão difícil quanto começar. Porque para começar, a gente, né, enrola, mas depois a gente vai. Só que às vezes, o que o nosso corpo precisa, o que a nossa família precisa, naquele dia, naquele momento, é do descanso. E não do treino, e não do passeio, e não do filme, e não do compromisso. E às vezes a gente se cobra para ter essa vida social, para ter esses momentos de lazer com a família, ou para ter esse treino que faz bem para o corpo. E a gente acaba acumulando uma infinidade de funções e a gente acaba fazendo coisas que às vezes o nosso corpo precisa nos adoecer para que a gente pare de fazer. E, por exemplo, eu comecei a treinar às 5:30 da manhã porque era o único horário que dava. Eu não precisava de ninguém para ficar com as minhas filhas, não incomodava ninguém, eu ia, treinava e quando eu voltava que o dia de todo mundo começava. E aí dava super certo. Só que o meu marido tem hábitos mais noturnos. Ele prefere acordar, ele não gosta de acordar cedo e ele prefere dormir mais tarde. E aí a gente quase que não estava se encontrando, porque quem acorda 5 horas da manhã, 9 horas da noite já acabou a pilha e precisa recarregar as energias, precisa dormir. E aí era o momento em que ele estava livre e eu já não consegui, a gente não estava conseguindo se encontrar, conversar. E aí que a gente teve essa conversa. E por muitas vezes eu fui treinar cansada. E eu vejo muito a galera postando, a galera fitness aí. Não pensa, só vai. Tá cansado, vai que você vai descansar, vai fazer bem pro seu corpo e tal. E realmente, algumas vezes é isso mesmo. Porque eu falo, se você esperar aquela vontade de, ai, que vontade que eu tô de ir treinar, você não vai. Você vai treinar 2 vezes, 3 vezes no mês. O resto você vai por disciplina, porque você sabe que o depois fica bom. Que nem é o que eu tô sentindo agora, esse bem-estar. Mas às vezes o nosso corpo precisa descansar. E principalmente nós mulheres que somos cíclicas, né? Na TPM, por exemplo, eu diminuo o ritmo, porque o meu corpo não dá conta de fazer o mesmo treino que eu faço quando eu saio da menstruação, por exemplo, que é a hora que os hormônios estão ali agitados e eu consigo dar o meu melhor. No período menstrual, por exemplo, eu também às vezes nem vou. Primeiro, segundo dia, eu nem vou treinar. Eu deixo o meu corpo viver aquele momento, sentir aquele momento. Quando eu estou muito cansada, e às vezes, vamos sair, vamos jantar fora, vamos fazer um programa, eu falo, vamos pedir, ficar aqui. E a gente se diverte aqui mesmo, porque daí dorme um pouco mais cedo, descansa mais, ou tal compromisso, acho que eu não vou conseguir cumprir, ou vamos hoje fazer uma soneca da tarde todo mundo, porque tem um aniversário à noite. E aí a gente precisa entender como que é a rotina da nossa família, para que fique bom para todo mundo e para que a gente, que é mãe de família ou pai de família, não fique sobrecarregado e não precise adoecer para parar. Porque se eu estiver doente, por exemplo, daí eu não vou na academia, porque não, se eu não for, tô doente, aí é justificável.
E é muito difícil. É uma linha muito, muito tênue ali, muito apertadinha, que separa a rigidez da disciplina. Porque você ser disciplinado com a alimentação, com o treino, com o horário de sono, é excelente, porque você simplesmente faz o que tem que ser feito. Agora, quando você é rígido e intolerante, você não aceita mudar. E eu era assim, então eu não aceitava. Se eu não fosse treinar às 5h30, pronto, eu não ia mais. E aí depois que eu fui, né, tive essa conversa com meu marido e fui entendendo, vários dias eu fui às 8 da manhã, porque eu não tinha atendimento, ou porque o atendimento era às 10. Então eu ia treinar das 8 às 8h45, ou o atendimento era só à noite. Então eu não preciso acordar às 5 horas da manhã, se eu posso acordar às 6h15. 6h30 para levar minha filha para a escola. Ou eu posso treinar na hora do almoço. E aí eu comecei a ver e falar, olha, funciona também. E várias vezes, hoje eu fui 5h30, até a galera tirou sarro, falou, nossa, aluna nova? E eu falei, gente, eu acabei percebendo que não é todo dia que eu preciso acordar tão cedo assim. Se a minha rotina me permite. E aí tinha uma menina que estava lá e falou, eu também. Eu venho só de segunda-feira, 5h30. No resto dos dias eu venho à noite, que a noite para mim é mais tranquilo. Eu não aguento acordar tão cedo. Então a gente precisa ir se conhecendo. Então eu sei que para mim acordar cedo funciona bem. E eu faço, né? Porque eu tenho que levar minha filha às 7 horas. Mas eu tenho uma amiga, por exemplo, que falou, não dá, minhas filhas não conseguem estudar de manhã. A gente tem que acordar muito cedo, eu moro longe. Então todo mundo estuda à tarde. Porque a gente também não consegue dormir cedo. Então a gente precisa ir organizando a nossa rotina com a nossa família, mas sem a rigidez, com essa flexibilidade. E não entender que, por exemplo, se eu não fui treinar cedo, pronto, eu não vou mais. Por que não vai mais? De repente sobrou tempo na hora do almoço, ou se de repente no final do dia você conseguiu ir, ok. Mas precisa ser leve. Porque, eu falo, gente, é uma linha muito tênue, porque a gente vive falando, né, adulto faz o que tem que ser feito. Eu sou uma dessas. Não, adulto não fica pensando, adulto faz o que tem que ser feito. Quando você fica na birra, ou quando você fica querendo só as coisas fáceis, e você tá na postura de criança e tal. E é essa linha tênue que divide o adulto que faz o que tem que ser feito e o adulto que percebe que naquele dia ele precisa descansar. Que naquele dia não dá para ele sair com os amigos, que naquele dia não dá para ir treinar, porque ele precisa daquele repouso. E nós, mães, temos um cansaço, né, mental, de preocupação de coisas para resolver, para fazer para os filhos, casa, comida, roupa, e a gente precisa respeitar esse momento. Então, não, hoje eu não vou treinar e tá tudo bem. Não, eu não vou sair à noite para comer, eu vou comer em casa. Não, eu não vou assistir aquele programa, eu vou dormir mais cedo. E aí a gente consegue manter o equilíbrio, a gente não precisa ser rígido. Ou ficar se martirizando, porque, eu queria tanto ter visto, mas não vi, eu queria tanto ter ido, mas não fui. Olha, tá vendo, não fui treinar hoje, que pessoa horrível que eu sou, ou tô me deixando para trás. Não, às vezes o descanso é mais útil do que o treino. É aquilo que seu corpo precisa. Então, esse vídeo é do fundo do meu coração, porque é uma experiência que eu vivi, é o que eu passei recentemente e trouxe tanta leveza para minha vida e foi tão gostoso. Conheci pessoas novas, por exemplo, de treinar em horários diferentes, eu conheci pessoas novas e foi uma experiência muito gostosa. Então, hoje é assim, hoje eu consegui 5h30, fui, amanhã não sei que horas eu vou. A minha rotina me permite ter essa liberdade. Se você tem um horário mais regradinho, vai no horário que dá. Cuida de você. Coloca você como prioridade. E se colocar como prioridade não é lotar a sua agenda de compromissos, é se permitir, de repente, não fazer nada também. É entender que naquele dia você precisa parar. Naquele dia você vai descansar e esse vai ser o seu tempo para você. Senão a gente fica doida, senão a vida fica pesada. E a gente não precisa disso. De verdade, eu espero ter ajudado. Eu sempre falo, mulher, a sua força está no seu descanso. E é sobre isso que eu tô querendo dizer. É você aprender a se conhecer. A conhecer o seu ciclo, a conhecer o seu corpo, a conhecer a sua vida, a sua família.
entender e ir testando, mas sempre com leveza, sem a rigidez, sempre na leveza, na tranquilidade, tentando, errando, consertando, até achar a maneira que funcione bem para aquele momento. De repente, no outro momento vai ser uma outra maneira, mas se permitir experimentar e principalmente se permitir descansar, para não se sobrecarregar. Ninguém consegue cuidar bem de ninguém quando está excessivamente cansado. Ninguém rende suficientemente no trabalho se estiver cansado. Ninguém tem paciência para cuidar, para sentar, brincar com os filhos se estiver cansado. Então a gente precisa desse descanso, tá bom? Espero que esse vídeo, de coração, eu espero que tenha ajudado alguém e que, se você está nesse dilema, se cobrando demais, relaxe, se permita viver, se permita fazer as coisas e vá se adequando à sua rotina, aquilo que funciona para você, sem se comparar. E quando você vê aquela blogueira postando, não pensa, só vai, você fala assim, hoje eu pensei e decidi e escolhi não ir. E de verdade, cuida de você. E se vocês precisarem de ajuda, é só me chamar. Um super beijo e até o próximo vídeo.